Primeiro, boa noite para todo mundo, para todos e para todas. Eu acho que eu conheço a maioria que está aqui, mas até a Ju! Ju! Ei, Ju, lindeza! Ei, pessoal. Boa noite. Eu conheço a maioria que está aqui, mas tem gente que não me conhece, né? E porque eu atuo mais no turno da tarde, então vou me apresentar. Meu nome é Aline, a minha formação primeira é em psicologia e a segunda é em pedagogia. E atuo na educação já tem um tempo aí, então é onde eu mais me aproximo atualmente, apesar da psicologia me ajudar muito nessa minha trajetória de compreender o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento humano, né? Na Casa Viva eu tenho diversos papéis. Eu sou professora da fase 2, né, que é uma fase contemplada dentro da educação infantil. Os meus alunos têm 4 e 5 anos aproximadamente. E sou também uma das associadas da Casa Viva, desde a fundação, e conheci esse pessoal, dos associados, no Instituto Libertas ainda, de uma experiência anterior a essa da Casa Viva. E sou também mãe, lá na Casa Viva, assim como vocês. Sou mãe do Antônio e do Samuel, um tem 3 anos, outro tem 4 anos. Então, eu estou aqui também nessa reunião para escutar a Gláucia, porque pedagogia e psicologia, na hora de atuar como mãe, parece que isso não vale nada, né? Vira só mãe mesmo. Então, quero dar uma boa noite especial para a Gláucia, que é a nossa convidada de hoje. Boa noite, Gláucia. Boa noite a todos. Boa noite. A Gláucia é nossa parceira, ela é psicóloga clínica, com abordagem winnicottiana. Se você quiser, daqui a pouco você se apresenta melhor, viu, Gláucia? Ok. E eu quero agradecer já de cara a sua atenção com a nossa comunidade escolar e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente na sexta-feira à noite para dividir essa conversa. E aí, antes de eu passar a palavra para você, eu queria falar algumas coisas rápidas. Primeiro que a gente já veio de um encontro anterior, né, de escola de pais online, essa nova modalidade de escola de pais, e a gente discutiu um pouco de mediação familiar, que foi um tema que pipocou em muitas conversas com as famílias, né? E até mesmo para nós, professores, a gente precisou discutir muito esse tema para a gente compreender de fato o que é a mediação familiar, e a gente vem compreendendo aos poucos que papel é esse. Então, a gente teve como convidada a Andréia, que nos ajudou aí a compreender melhor que papel é esse dessa mediação e qual é a diferença desse papel para o papel do professor, né? Então, a gente vem jogando luz em alguns assuntos na tentativa de a gente se organizando nessa nova modalidade de distância. E aí, o tema de hoje são os impactos da pandemia na relação pais e filhos, né? Esse tema também foi um tema recorrente em algumas reuniões de turma, né? Alguns pais conversaram com a gente e mostraram que estão preocupados com esses impactos emocionais e como lidar com eles e como vamos conversar sobre isso. E aí surgiu, então, a ideia de abordar esse tema hoje e convidar alguém que está com experiência direta com as crianças em relação a esse ponto. E aí eu queria dizer que, para a Casa Viva, especialmente, esse ponto é fundamental, sabe, Gláucia, nessa discussão, porque a Casa Viva, ela preza por uma educação integral, né? Então, assim, a gente entende que para a construção de conhecimento dentro de uma escola ou em qualquer lugar, existem muitas dimensões envolvidas, né? Que existe essa dimensão cognitiva, né, que tem a ver com esse currículo sistematizado, mas existe também muitas dimensões envolvidas na construção de um conhecimento que seja significativo e que seja saudável. Então, existe também um currículo, uma dimensão política nisso, uma dimensão subjetiva e essa dimensão dos afetos, né? Dos afetos e das emoções. Então, a gente está muito preocupado com isso nesse momento, e isso vem sendo apresentado pelas famílias para a gente. Então, a gente estava lá em março,
E, se eu não me engano, a gente teve o último dia de aula presencial numa terça-feira, se eu não me engano. Então, a gente teve segunda, terça, e aí terça foi embora, todo mundo. E a gente imaginou de cara que isso ia durar 2 semanas, 3, e a gente ia voltar para uma escola, para a mesma escola, para os mesmos sujeitos, né? Mesmos professores, as mesmas crianças, as mesmas metodologias, os mesmos dispositivos. E quando isso sai desse caráter temporário e migra para um caráter permanente, e por mais que a gente saiba que isso vai acabar em algum momento, a gente, sem ser previsível, toma um caráter permanente para a gente. Então, essas crianças que saíram numa terça-feira não são as mesmas crianças de hoje, né? Assim, o Theo que saiu na terça-feira não é o mesmo Theo de hoje, o Benjamin não é o mesmo Benjamin de hoje, o Dudu não é o mesmo de hoje. E aí, o que está ficando claro para a gente como adulto, e eu estou aqui com duas crianças pequenas e com os meus alunos à distância, é que está perceptível que todo mundo vai ser afetado por essa experiência. Todo mundo vai ser marcado por essa experiência, né? E agora a gente precisa entender, talvez a gente não vai entender de cara, mas a gente precisa pelo menos falar sobre isso, começar a falar sobre isso, de quais crianças são essas, né? Quais impactos elas estão sofrendo, como lidar com essas emoções agora e no retorno, né? Depois, a gente vai ter que continuar discutindo. O que a gente precisa estar atento nesse momento com as crianças, né? E a família está o tempo todo com essa criança agora. Então, eu acho que com os pais, esse impacto nessa relação, sem dúvida, é imenso, né? E aí, a última coisa, eu vou te passar a palavra, mas a gente está pensando aqui que porque a Glaucia vai falar, em algum momento a gente vai abrir essa conversa para todo mundo contar as suas experiências, para perguntar. E aí a gente pode usar o chat aqui embaixo, um ícone embaixo aí, a gente colocando o nome de quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, e aí eu vou anotando e aí a gente organiza uma ordem de fala. Beleza? Então, tá bom. Glaucia, obrigada mais uma vez e tá com você. Ok. Eu começo a falar, não tem que apertar nada não, né? Porque eu desconheço completamente tecnologia, é só falar. Então, Isso, tá. a gente está escutando. Ok. Bom, boa noite para todos, né? Algumas pessoas da Casa Viva me conhecem, outras não. Eu atendo crianças da Casa Viva, foi assim que eu entrei em contato com a escola. E achei esse convite ótimo, né? Porque não é uma escola conteudista, é uma escola que se preocupa, né, com as relações com os pais. E é a primeira que eu estou vendo fazer isso, sabe? De perceber qual que é o impacto da pandemia na relação pais-filhos e de ouvir esses pais em relação a isso. Eu vou começar falando de alguns aspectos, mas eu quero mais conversar com vocês, assim, das dúvidas que vocês tiverem, trazerem, nós vamos conversando. Eu vou levantar alguns temas mais importantes e a partir daí a gente pode conversar, tá? Como a Aline falou, a minha formação é unicotiana e eu trouxe aqui uma frase do Winnicott que eu acho que cabe muito bem nesse momento, que é o seguinte, ele diz que em análise se pergunta quanto se deve fazer. Em contrapartida, na minha clínica, o lema é quão pouco é necessário ser feito. Ou seja, nesse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia e desse contágio, desse susto todo, se surgiu uma vacina ou se surgiu um medicamento, ótimo, mas a curto prazo, o que faz diferença é como a gente se cuida e cuida das pessoas que estão no nosso entorno, né, da família, dos filhos, com quem está perto da gente. Esse é o quão pouco é necessário, o Winnicott parte muito desse pressuposto do necessário. E nesse necessário, esse convívio com os pais, das crianças com os pais trabalhando, as crianças estudando, tendo que dar atenção no trabalho, a criança lidando com aspectos como morte, doença, o que é o vírus, tudo ao mesmo tempo e agora. Então, nesse cenário, o que eu vou trazer? Alguns sintomas que eu tenho percebido e que eu li também, têm sido estudados no mundo de forma geral, que as crianças estão trazendo com mais, de uma forma mais intensa, tá?
Uma das coisas que tem se estudado é a questão do estresse tóxico com a criança. O que que é isso? A criança ela fica em estado de alerta durante um determinado tempo e isso é saudável. Agora, se esse tempo se estende de uma maneira muito maior do que a criança tem suporte para lidar, ela pode adoecer tanto do ponto de vista físico, mas principalmente psicológico. Então, já estão investigando, inclusive, a possibilidade de doenças como diabetes, e outras, né, como fobias, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, que tem um impacto agora e a nossa preocupação da área é o quanto que isso pode ter impacto também mais a longo prazo, tá? Nós não sabemos, né? Eu coloquei aqui, né, que as relações familiares, elas estão se transformando, que a Aline falou, né? Vamos voltar e vai ser tudo igual? Não, vai ser diferente. Agora, vai ser diferente como? Não sabemos, né? Isso vai depender muito de como vai caminhar e vários outros elementos, entre eles o eletrônico, vai fazer parte da nossa vida agora de um outro jeito, né? Então, o que que é? Por exemplo, eu, que sempre atendi presencialmente, agora estou atendendo online. Estou atendendo online crianças que têm 9, crianças que têm 6 anos e outras não condiz, né, com esse atendimento. E agora, recentemente, eu voltei no presencial com alguns que o online não foi possível, funcionou durante determinado tempo. Com outros, funcionou muito bem. Então, cada um no seu trabalho e nas suas relações vai perceber o que que nesse momento está se transformando, o que que pode se transformar de uma maneira definitiva e que seja positiva para toda a família e o que que não. Tem algo aqui que não está legal, que está acontecendo aqui nesse meio que a gente está descobrindo agora, nesse momento. E aí você tem uma transformação positiva que depende disso, né? Do posicionamento de cada um de nós. Um dos primeiros aspectos, gente, que eu acho que é muito importante nessa questão é a tal da rotina com as crianças, especialmente com as crianças pequenas. A rotina, ela é estruturante para a criança pequena, tá? É na rotina que a criança vai elaborando toda a questão dela de personalidade, tempo espacial, e essa rotina foi completamente perdida, especialmente no início da quarentena, né? Todo mundo se assustou, a situação toda ficou diferente. Depois de um tempo, começaram as aulas online e os pais trabalhando. Como organizar essa rotina? A sugestão que a gente tem dado para as famílias é que se organize, especialmente para as crianças pequenas. Isso com mais... não é uma rigidez, mas tem que ter horários mais específicos, né? Ou se organizar de acordo com o que é possível na família. Então, qual que é o horário que tem a aula online? Então, tá, esses dias todos terão essas aulas X e X. Qual que é o horário que a gente vai almoçar? Qual que é o horário que tem um lanche? Esses horários que parecem que são só referência, para uma criança pequena, não. É organizador. Para as crianças maiores, quanto mais possível manter essa rotina dentro do limite, alivia o estresse e a ansiedade. Elas sentem que está tudo diferente, mas em casa tem alguma coisa que está acontecendo igual, do mesmo jeito. Então, a rotina, ela é organizada de acordo com a possibilidade da casa, mas ela tem que ser organizada. Esse é um diferencial muito grande, especialmente para as pequenas, mas para as maiores também, tá? Um dos aspectos que os pais têm que fazer atualmente com os filhos é brincar com esses filhos, né? E eu atendo muita família, tem pais que falam, mas eu não tenho a menor paciência para brincar, né? Brincar não é o meu forte, eu não gosto. O que é que tem que se descobrir aí? O que é que eu consigo brincar com os meus filhos e que seja prazeroso para mim? Com as crianças pequenas, tem muito envolvimento do corpo. É interessante os pais interagirem com essa criança no cavalinho, né? E pula com a criança, e dança, e faz sempre algum tipo de movimento que envolva o corpo da criança e o corpo dos pais. Essa relação corpórea para a criança menor, ela é importante, lúdica e faz a diferença para os pais também. Vocês não ficam presos, né, só no tipo de brincadeira. Eu acho que ela fica mais abrangente. E com as outras, vocês têm quem gosta de jogos, né, jogos de tabuleiro, ou pode-se inventar uma forca, o que for mais aprazível, né, que vocês gostem, que a criança também goste e que tenha essa interação. A brincadeira para a criança, todo mundo fala isso, é fato, é coisa muito séria. É na brincadeira que ela vai elaborando todos os aspectos da vida dela, assim, do cotidiano, e é nessa brincadeira também que ela vai experimentando sair do mundinho dela, né, que a gente chama do mundo subjetivo, e ir para o mundo objetivamente percebido, que é aquele compartilhado da realidade. É a brincadeira, nesse espaço do brincar, que a criança faz essa transição.
um espaço de brincar que não desaparece nunca, né? Que é o que estava acontecendo aqui antes da gente iniciar a reunião, uma pessoa bebe cerveja, uma pessoa bebe vinho, e aqui um brinca com o outro. Esse espaço do brincar, que é do adulto, para a criança é fundamental. E vocês, brincando com essas crianças em casa, ajudam muito, tanto na questão da ansiedade, quanto da angústia, quanto da própria permanência dela nesse processo de amadurecimento, que dentro da linha terapêutica que eu atuo, é um amadurecimento que ele vai acontecendo, a criança ela caminha para isso, para a saúde. Quando acontece alguma coisa e intervém e paralisa esse momento do desenvolvimento da criança, ela apresenta algum tipo de sintoma. É assim que os pais e muitas vezes a escola percebe, olha, está acontecendo alguma coisa diferente. A criança fica mais o quê? Ela fica mais irritadiça. Uma criança que é mais extrovertida fica mais introvertida, ela pode ficar mais aérea. A gente está percebendo muita alteração do sono nesse período de pandemia. As crianças estão ficando com medo, as pequenas elas têm um medo de um bicho-papão, elas têm medo de monstro, medo de ladrão. Por quê? O vírus, para as pequenininhas, eu estou falando, né, até os seus 6 aninhos, assim, não tem uma conotação mais realística, né? Para eles, essa abstração que vírus é esse é muito difícil. Então, eles começam a ter medos concretos, assim, estou com medo do monstro e tal. Maneira bacana de brincar com esses meninos é fazer desenho que está matando, está lutando com monstros, ou lutinha, eu estou matando o vírus, assim, o Covid realmente assume uma personificação, assim, é um personagem. E é interessante, eu estava conversando antes também com a André e com a Lívia, que essa história toda do vírus, né, essa ameaça, essa coisa quase persecutória que tem acontecido com as crianças, aconteceu também com os adultos. Eu tenho uma paciente adulta que ela não estava, né, saindo absolutamente para nada, nem no supermercado. E aí um dia ela falou assim, eu vou parar com essa história de achar que o Covid vai me pegar na próxima esquina, como se ele tivesse escondido ali, né, atrás de um muro e fosse agarrá-la, assim. Essa percepção dela de adulta do vírus, imagina de uma criança, né? Então realmente um monstro, alguma coisa assustadora e que vai aparecer muitas vezes em pesadelos, terrores noturnos, insônia, regressão, que é outro aspecto importante. Nesse momento, as crianças estão mais regredidas. Então, algumas conquistas que as crianças tiveram, elas vão regredir. Então, tem criança, por exemplo, que já conseguiu tirar a fraldinha, volta a fazer xixi na fralda de novo, enurese noturna, pode acontecer escapes, todos os aspectos antes conquistados, nesse momento pode acontecer uma regressão, que é natural. Não é nada assim patológico ou de se assustar. O que os pais, né? É importante que os pais façam, que acolham essa criança na regressão que ela está tendo, percebam o tanto de afeto que ela está precisando nesse momento, desse olhar mais cuidadoso e pronto, daqui a pouco a coisa vai passar. Se não passar, se persistir, se ficar ainda por muito tempo, aí é necessário procurar a ajuda de um profissional, né? De alguém que vai avaliar, faz um diagnóstico da situação para ver se é necessário uma intervenção terapêutica, às vezes não. Uma orientação com os pais já é o suficiente para a criança caminhar e ir nesse caminho natural dela, que é para a saúde emocional, tá? Os sintomas mais comuns que eu falei são da insônia, da enurese, das birras mais intensas, a agressividade também aumentada. Algumas crianças estão mais agressivas, tanto na relação com os irmãos, quanto na relação com os pais. É uma irritabilidade esperada. O que a gente está tendo de atendimento de casos, especialmente de urgência? Muita síndrome do pânico, pessoas tendo crises graves de síndrome do pânico, ansiedade e depressão. A depressão, que já é uma pandemia também, né, que já atinge muitas pessoas no mundo inteiro, ela tem ficado cada vez mais intensa e ela tem surgido nesse cenário de uma forma também muito relevante, assim, não desprezível. Criança tem depressão? Tem.
tá? A depressão da criança, por que eu estou falando? Pode passar pela irritabilidade. A criança, ela não fica deprimida no sentido de ficar triste ou ficar... Pode acontecer? Pode, mas de forma geral, ela fica mais irritada. É uma criança que vai... qualquer coisa chora, qualquer coisa se incomoda, bate o tempo inteiro, às vezes sem motivo. Esse é um sinal de alerta, assim, precisamos procurar alguém, né? Precisamos saber o que está acontecendo com ela de fato. A diferença é essa, o tanto que permanece o sintoma e o tanto que esse sintoma fica cada vez pior. Não há nenhum tipo de melhora significativa. Esse é o diferencial para vocês como pais, nesse momento, de perceber qual que é a hora de uma intervenção ou não, de acordo com o que apareça, né? Estou aqui nos pontos mais básicos. Tá. Um aspecto muito importante. Antes, nós éramos muito voltados para o mundo de fora. O que acontecia, né? Final de semana, tem a casa dos avós, final de semana, a festa de alguém, final de semana, alguma coisa acontecendo, sempre alguma coisa acontecendo no final de semana. Nesse momento, é uma introspecção total, né? Então, são vocês com seus filhos em casa, nós, né? Eu tenho 3, todos nós juntos, e tendo que lidar com essa situação que é apavorante para os adultos, como eu disse, e para as crianças também. Nesse momento de introspecção, se olha mais para os filhos, né? E os filhos também para os pais, e vão se percebendo o que é isso, qual que é o lugar do trabalho do meu pai e da minha mãe, né? O que acontece na escola com o meu filho, que agora eu estou percebendo, antes ele estava na escola, eu nem percebia que era assim. Como delimitar os espaços? Isso também tem um diferencial, que vai de acordo com a faixa etária da criança. As pequenas, é sempre importante que os pais, mesmo que estejam trabalhando, se a criança aparece, já avisa no trabalho, né? Olha, se for necessário, vou dar uma interrompida aqui por causa do meu filho ou da minha filha. E vai lá e conversa com esse filho. Pega, o papai, eu quero colo, pega no colo, leva para algum lugar em que ele vai se distrair e volta para o trabalho, mas não deixa de dar atenção para a criança pequena. Vocês vão conversar, obviamente, com ela, naquilo que ela dá conta de entender e de escutar, mas ela não vai conseguir assimilar que aquele é o local de trabalho separado da casa dela. Está tudo no espaço íntimo, né? O público invadiu o particular completamente. Então, para a criança muito pequena, isso aí não faz diferença, por mais que você explique. É importante conversar para ela ter essa noção, mas ela vai invadir em alguns momentos. E é muito importante que o pai ou a mãe vá lá, acalente, veja o que está acontecendo, deixa com alguém, distrai e volta para o trabalho. Faz toda a diferença para a criança. As maiores, conversados quais são os momentos, né? Assim, olha, agora é o meu momento de trabalho, você sabe disso, mas a gente vai ter um intervalo, sei lá, meio-dia, e vamos almoçar juntos. Aí senta. De preferência a família inteira, que eu acho muito bacana isso, conseguir sentar todo mundo e conversar, né, na hora do almoço. Uma coisa também que estava se perdendo, que é uma correria danada, o mundo teve que parar, né? E nessa correria toda tem-se oportunidade de alguns ganhos. Eu penso que um deles é essa hora do almoço. Sentar com os filhos e almoçar a família inteira é prazeroso para todos, assim, e para as crianças muito mais, porque funciona como uma hora de troca. Então, vou trocar com os meus pais, vou conversar com eles, e os pais também. Se puderem fazer isso, eu penso que é fundamental. Se não puder o jantar, algum horário em que todos estejam ali na mesa juntos. Os avós, que eles estão trazendo do que são o grupo mais vulnerável, né, e que muitas vezes os netos não estão podendo ter contato com os avós em função da pandemia, eles trazem muito um outro tema que tem sido refletido pelas crianças, né, nas relações com os pais, que é a questão da morte e do luto, né? Eu vou receber uma criança agora que a avó dele faleceu e nem foi do Covid, né? Foi de uma outra doença. Então, assim, isso que já é iminente acaba se tornando ainda mais. Então, as crianças têm que conviver com o assunto. E a morte, ela também é entendida de maneiras variadas. Para a criança muito pequena, é alguém que ela gostava muito e que foi embora e que se tornou invisível, ela não tem essa noção de morte. Ela vai aparecer mais perto do que a compreensão do adulto, mais ou menos entre os 8 anos de idade em diante.
E é exatamente por isso que muitas crianças nessa faixa etária, a partir dos 8, aí vamos pegar 8, 9, 10 anos, às vezes envolvem sintomas fóbicos, que são sintomas bem da faixa etária, porque a morte sendo entendida dessa maneira, mais definitiva, de uma maneira mais próxima do adulto, compreende, para a criança é ameaçador. Vindo nesse contexto todo da pandemia e de algo que pode te pegar e que pode fazer alguma coisa séria, e principalmente com os avós, essa relação com os avós traz muito essa questão da vulnerabilidade para a criança. Se já tem uma relação mais intensa, é claro que sempre vale a pena, pelo menos uma vez por dia, ou de 2 em 2 dias, dentro do que é possível da rotina de vocês, esses avós conversarem, conviverem, nem que seja pela tela, né? Assim, nem que seja online, nem que seja pelo próprio telefone, mas de alguma forma não desaparecerem, porque se desaparecem, para a criança, assim, aconteceu alguma coisa, fica ainda mais assustador e mais aterrorizante para a criança. Culpa, ansiedade e angústia têm aparecido com muita frequência nas relações dos pais com os filhos, né? A culpa, assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho diante disso tudo? E eu, como é que eu tô? Né? Eu também já estou muito assustado com tudo que está acontecendo, preocupado com o pai, preocupado com a mãe, às vezes preocupado com uma tia. Como lidar com isso? Com essa culpa, com essa ansiedade, com essa angústia? Hora de parar. Aí vocês olham para vocês mesmos e começam a pensar assim, peraí, o que me deixa bem? É fazer uma yoga, é fazer uma meditação, é dançar no meio da sala sem motivo, assim, criar alternativas que favoreçam que você fique bem, que você se sinta bem, se sinta mais tranquilo, que isso repassa, obviamente, para a criança. A criança ela vai se sentir também mais protegida, porque os pais estão menos angustiados. Então, é hora de cuidar de si, né, de ter mais complacência mesmo consigo, para que isso reverbere para as crianças, né, para que as crianças também se sintam menos exigidas, menos pressionadas pela própria situação que está acontecendo. E um último aspecto que eu acho que é importantíssimo e que esse é o elemento, né? O que vai mudar daqui para frente em todas essas questões do eletrônico, da comunicação online, de se fazer tudo de casa através dessa telinha, né? Eu estava assistindo uma live que as pessoas estavam falando o que é o atendimento clínico, né, nesse momento online, e a tela, de forma geral, se você pensa assim no Facebook, se você pensa no Instagram e etc., é muito o espetáculo, né? O que está acontecendo do lado de lá e que é espetaculoso. E não, a nossa ética está voltada para o subjetivo, para o que tem de mais humano, para o que tem de mais singular, e que não é espetáculo para ninguém, pelo contrário, é o que tem de mais importante. Mudar essa ética nessa situação toda é o mais complicado que a gente fica pensando, né? Tanto do ponto de vista do atendimento online, quanto na relação com as pessoas. Esse é um aspecto que eu particularmente penso que pode ser um grande ganho para a gente, que essa mídia deixe de ser tão espetacularizante, né? Assim, que seja esse espetáculo todo nesse sentido, e que possa resgatar e trazer algo mais do subjetivo, do pessoal, do significativo. E aí, nesse movimento todo de introspecção que já estamos vivendo, a mídia venha a ser usada de uma outra forma, que é essa, né? Uma forma mais saudável para todo mundo. Então, o que é, no final das contas, né? São possibilidades e reinvenção. É isso que eu acho que o tema nos traz a todo momento. Quais são as possibilidades? O que é necessário ser feito agora, nesse momento, para que a gente tenha qualidade de vida nisso que estamos vivendo, que é mundialmente, né, uma situação inédita, né? Ninguém pensou que o mundo fosse parar da forma como parou. E como eu aqui na minha casa, parada neste mundo, posso tornar essa vida melhor, com mais qualidade, né, para mim e para os meus filhos. Reinventando o tempo todo, né, que a gente está tendo que reinventar no trabalho, está tendo que reinventar na relação com os filhos, está tendo que reinventar na relação afetiva, está tendo que se reinventar de todas as formas, porque está tudo ao mesmo tempo agora, né, uma confusão que nos traz o tempo todo a pergunta, o que eu faço para estar melhor, né? Se reinventando nessas possibilidades, tá?
Esses são os aspectos, assim, prefiro conversar com vocês, né, na roda de conversa mesmo, assim, vocês vão trazendo o que está acontecendo com cada um, o que vocês gostariam de estar conversando um pouco mais. Eu fiz um texto que, quem tiver interesse, eu disponibilizo com esses temas centrais, que eu resumi aqui para vocês agora, ok? É isso. Obrigada, Glaucia. De nada. Enquanto esse povo se inscreve, eu vou aproveitar. Eu fico pensando nisso. Quando isso fica tão permanente assim e perde esse caráter temporário do que a gente imaginou, a Casa Viva também tem uma preocupação muito grande, que além de incluir esses afetos e essas emoções e cuidar delas, é cuidar da gente viver o tempo presente, né? Então, a gente fala de uma escola do tempo presente, né? Então, a escola não está aí para preparar esse indivíduo para a vida, né? A escola é a vida acontecendo agora. E como a gente viver esse momento que parece que está em suspensão, né? Assim, a gente está aguardando voltar à vida, mas como a gente não tem dimensão do tempo que isso vai durar, como a gente viver, né? De fato, dentro das limitações, né? Mas garantindo uma mínima saúde psíquica e emocional, né? Desses meninos. Então, eu acho que esses pontos todos, de certa forma, é interessante escutar porque a gente percebe que não é só dentro da nossa casa, né? Assim, que o sono está alterado com todo mundo, já me tirou uma culpa aqui grande. A perda de apetite também está me parecendo uma coisa bem, né, pontual, assim, nesse momento. Nessas regressões, então, o Samuel mesmo, que faz tudo sozinho, uma peleja tentar ajudar ele, porque ele se acha super autônomo, ele não faz xixi sozinho mais no banheiro, porque ele tem um medo de alguma coisa que ele não sabe o que é, e que na idade dele é muito difícil dele criar uma representação do que é esse medo. Né? Então, o que eu faço é ir no banheiro com ele, que é o que eu consigo, né? Porque vai ser difícil ajudá-lo a representar isso, a entender o que é isso que ele está sentindo, né? Ele não... Tá difícil para ele elaborar ainda em palavras o que é isso, né? Conceitualmente. Então, fica tudo com as crianças, tudo se tornam ações, né? Tudo se tornam comportamentos, porque é um momento que a linguagem ainda está começando a ser estabelecida, essa organização do pensamento está ainda chegando num formato, e aí a gente percebe sintoma, né? A gente percebe a mudança de comportamento. E aí, isso que eu fico pensando, assim, de como a gente tornar esse tempo um tempo saudável, minimamente, né? A gente não ficar aguardando o retorno de alguma vida que não é essa mais que a gente tinha anteriormente. E é impressionante, Aline, eu não me inscrevi não, só porque eu lembrei, aqui no prédio as famílias se reuniram, as famílias que têm criança, e criaram aquelas bolhas de convivência, né? Então, elas colocaram a garagem do prédio, virou um lugar de convivência de todas as crianças, aqui tem umas 10, 11 crianças com menos de 7 anos, e aí todas as manhãs as mães descem com os filhos para brincarem na garagem do prédio. E eu fico aqui trabalhando no meu quarto, escutando as crianças conversando, porque eu estou bem em cima da garagem. E aí, essa semana, elas estavam brincando assim, quem vai ser o coronavírus hoje? Aí a outra, eu vou ser o coronavírus. Fecha o olho e corre. Aí eu imagino que fosse tipo uma brincadeira de polícia e ladrão. Só que aí eles estavam fugindo do coronavírus. E assim, e algumas famílias eu conheço, sei que não estão expondo as crianças à televisão ou a repercussão, né, essa repercussão tão intensa, mas os meninos, eles conseguem elaborar isso do jeito deles, e polícia e ladrão virou quem vai fugir do coronavírus e quem vai ser o coronavírus, e tem uns que não conseguem nem falar, é coronavírus, e todo mundo querendo correr do coronavírus, e ninguém quer ser o coronavírus, e a manhã inteira esses meninos brincando de fugir de coronavírus aqui debaixo da minha janela, assim. E são crianças com menos de 7 anos de idade, Glaucia. É impressionante isso, né? O tanto que eles estão registrando nesse momento. Você está sem microfone, Glaucia. Aí, microfone. Gente, eu vou fazer um monte de coisa errada aqui, viu? Porque não entendo nada de tecnologia, eu sumi aqui uma hora e consegui voltar.
Mas é o seguinte, essa coisa que você falou, Andréia, da televisão, isso é muito grave para os meninos. Assim, é importante que eles não assistam o noticiário, tá? O noticiário, ele não tem sido informativo na realidade, ele tem sido desesperador. As pessoas estão cada vez mais assustadas com o que vê na televisão. E as crianças, elas não têm recurso para lidar com isso. Não que a criança tenha que ficar numa bolha sem saber de nada, obviamente, mas ela tem que ter essa informação mediada pelos pais. Os pais que vão dizer para a criança o que está acontecendo e em que nível essas coisas estão acontecendo, não a TV, né? Então, essa questão da mídia, né, da televisão, das informações como elas estão sendo dadas, elas têm que ser bem filtradas de fato. E agora eu quero falar de uma coisa pessoal, né, que assim, não é só na sua casa que acontece. Aqui eu tenho 3 filhos, eu tenho a mais nova de 12 anos, eu tenho um de 22 e o outro de 18. Os 2 mais velhos, eles não estão tendo aula, estão na UFMG que não estão tendo aula, a mais nova está sendo sobrecarregada, né, assim, bombardeada pela escola de atividades. E aí, os 3, né, cada um a seu jeito, estão dizendo do tanto que é angustiante ficar em casa, sem saber o que vai acontecer depois, e nessa forma de estar lidando com assuntos que antes eles viam os colegas, né, e agora vê online, através da TV, de uma outra forma, e o tanto que é angustiante para eles aqui, que é angustiante para todas as casas, eu fico pensando para todo mundo. Os aspectos positivos de se estar todo mundo junto, eles ficam positivos a partir do momento que você faz um movimento para que isso aconteça, né? Porque outra triste notícia dessas situações todas é que tem aumentado a violência doméstica, né? Com esse isolamento, e muitas vezes as brigas, as discórdias que fazem parte, e que, de novo, a gente se reinventa na forma como lida com isso no dia a dia com os filhos, nessa convivência tão próxima, tá? Temos alguns inscritos, Gláucia. Tem o Bernardo, o Érico, Cristina, Rafael e Flávia. Bernardo. Tá. O meu vídeo aqui está normal, gente? Ou fiz alguma coisa okay. errada aqui? Normal. Okay. Tá bom. Então, muito bacana a fala, tá, Gláucia? E sim, interessante o tanto que você falou, um monte de coisa está acontecendo aqui em casa. Você está vigiando a gente? Está filmando? Estou policiando. Mas, assim, uma coisa que uma das coisas que acontece aqui, a gente voltou a falar, às vezes no meio da madrugada, às vezes de dia, quer fazer quero, não quero, de repente, putz, foi. Uhum. E os medos. Medos também. Mas voltando um pouco, aí o que acontece? Aí a gente entra numa de dar essa autonomia para eles estão regredindo um pouco, mas tem autonomia. E de repente nós estamos com uma montanha de roupa de xixi que a gente não dá conta mais, um acabar matando o outro, ter que ficar lavando esse de roupa. E aí a gente começa a mandar os meninos fazer xixi. Não, tá na hora de fazer xixi, não quero nem saber, vai. Se não tiver, não faça, mas vai tentar. Tem que ver se tem xixi. Sabe? De alguma forma nós estamos errando, mas é a nossa sanidade ou a autonomia, entendeu? Entendi. Essa questão, como é que você chama mesmo? Desculpa. Bernardo? Essa autonomia, ela é necessária, Bernardo, é como eu disse, né? Assim, você tem que estar bem também para que os seus filhos se sintam menos estressados, né? Os pais muito estressados. E os filhos bem, isso não existe, né? Os pais têm que estar tranquilos. Então, desenvolver essa autonomia, mas entendendo que em alguns momentos aí você vai ter mais essas roupas sujas, né, esse xixi, essa insônia, e que muitas vezes é só chegar perto, acalentar, fazer o carinho e conversar. É muito interessante com as crianças perguntar para elas o que elas estão entendendo do que está acontecendo nesse momento, né? Perguntar assim, o que você acha que é o coronavírus? O que você acha que está acontecendo? Que a criança tenha 2, 3, 4, 5 anos, né? Qualquer idade. Bernardo Beirão, é isso? Eu estou te vendo agora. E aí a criança ela vai te falar como que ela está percebendo a realidade dela
e a partir do que ela te disser, você consegue conversar. Porque aí você não parte de um diálogo que é seu, né? Se você está informando. Você parte de um diálogo que vem dela. E aí você começa, então você está achando que o vírus é isso e tal, e aí vocês vão, a partir do que ela já está entendendo, ajudando a lidar com essa ansiedade que ela aparece através desses sintomas que vocês estão dizendo. Agora, o que eu falei da culpa, né? Assim, os pais acabam se culpando, assim, como que eu acerto? Como é que eu faço da melhor maneira, né? A melhor maneira é essa que vocês estão tentando. O que é o meio termo? Daquilo que fica bom para a gente, né? Que não sobrecarregue, mas que fique bom para os meninos também, que eles não se sintam tão cobrados nessa situação. Eu sugiro que converse com eles, que pergunte assim, eles nos surpreendem com as respostas que eles dão. Eles dão respostas assim, de situações complexas da vida, que de repente você fala assim, nossa, é tão simples, né? Nem é tão complicado assim. E a resposta vem da criança. Então, tenta conversar com eles, né? e ouvir o que eles estão entendendo da situação toda para dar o retorno. Diminui a ansiedade, diminui a angústia, consequentemente, esses sintomas vão diminuindo e vão passando, né? Com o tempo. Ok? Érico. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi. Oi. Boa noite a todos vocês, a todos. Queria primeiro agradecer a Gláucia, a Aline, a Casa Viva, né? Muito bacana essa reunião, essa apresentação. Meu nome é Érico, sou pai do João, da fase 1. E, Gláucia, eu estou com uma dúvida a respeito de uma parte da sua fala, que você falou da irritabilidade e de uma agressividade aumentada, né? Sim. A gente percebe, assim, que em alguns momentos isso vem e vai, sabe? Assim, e às vezes com uma distância muito longa, muito grande, assim, de tempo, assim, de meses, né? Passa meses, tudo bem, de repente aparece esse tipo de situação. Muito choro sem motivo, de repente está julgando coisa de novo, coisa que não fazia mais, essas coisas assim. Então, a minha dúvida é assim, isso teria uma recorrência para a gente se preocupar e procurar um apoio externo? Ou, por exemplo, assim, se isso dura mais de um tempo, porque às vezes dura 2 dias, né? E aí some. E aí eu fico sempre com essa dúvida, assim, porque é bastante espaçado, mas quando surge a gente já liga um sinalzinho de alerta aqui em casa, né? Tem alguma coisa que não está legal, né? Aí queria ouvir um pouquinho mais, se você puder completar para a gente. Claro. Érico, é o seguinte, quando a criança ela apresenta esses comportamentos, e como eu disse, né, nesse momento da quarentena, é bem natural que aconteça, esses movimentos, determinados momentos, ela fica mais agressiva e tal, aí desaparece durante 1, 2 semanas, depois volta de novo. O que você tem que observar? Se nesse retorno ela está mais intensa ou se ela continua quase que do mesmo jeito e se os espaçamentos estão sendo maiores. A situação é muito inédita porque está se prolongando essa quarentena, né? A gente não sabe quanto tempo mais. Então, se esse isolamento permanece muito mais tempo, a tendência da criança ter um sintoma que seja mais significativo aumenta consideravelmente, né? Porque ela vai estar isolada, ela não vai estar no convívio com os colegas, ela não vai estar numa circulação que para os adultos já é difícil, para as crianças é ainda mais complexo delas entenderem o que está acontecendo. Então, não tem como dizer até onde que essa irritabilidade, essa agressividade, ela vai se tornar tão significativa que você vai precisar da intervenção de um profissional. O que eu posso dar de referência? Diminuiu esse tempo, essas crises estão acontecendo em tempos bem menores e estão aumentando, procura ajuda. Porque aí o profissional vai conseguir te falar se é uma situação que ele está extravasando o que está acontecendo nesse momento, ou se sim, precisa de uma intervenção, e como eu disse, às vezes até uma intervenção com os pais. Eu fui procurada nessa quarentena por uma mãe para atendimento, eu atendo mães e bebês. E aí ela me falou assim, olha, é online, né? Eu não estava atendendo presencial na época, como é que a gente faz? Eu resolvi falar o seguinte, vamos conversar então, vamos ter uma primeira sessão sem o bebê, porque como que eu vou conhecer o bebê inicialmente, né? Se não for na sessão presencial.
E aí, com 3 sessões com essa mãe, de orientação em relação a aspectos objetivos que ela estava me trazendo, a situação com a criança foi resolvida. Então, muitas vezes, uma intervenção simples, mais objetiva, mais direta nesse momento, é o suficiente para a criança retomar e caminhar nesse amadurecimento dela. Está respondido, Érico? Tá super respondido. O que me tranquiliza, tem me tranquilizado nessa situação aqui, porque quando ela surgiu de uma maneira diferente. Parecia muito uma coisa assim, de explorar assim, as possibilidades, os recursos dele mesmo. O que ele ia conseguir, por exemplo, dessa vez veio aliado a um choro que nunca tinha acontecido aqui em casa. Um tipo novo de choro. É um choro meio de mãe, assim, para tentar conseguir alguma coisa, claramente, sabe? Mas Sim. aí eu fiquei um pouco com essa insegurança, assim, se era necessário ou não procurar um apoio externo. Sempre surge isso, né? Sim. Muito obrigado. De nada. A Cristina Gouveia está inscrita. Só um minuto, Cris. A Clarissa, ela perguntou aqui no chat se é possível, Glaucia, você disponibilizar o texto aí que você está se apoiando depois. Aí, claro, se você me autorizar, aí eu compartilho aqui com as famílias. Tá, eu vou te mandar um outro, que aquele ainda não está completamente enquadrado, mas pode compartilhar sem problema nenhum, tá? Okay. Eu te mando então, semana que vem. Em breve eu envio, ok, Clarice? Então, é Cristina agora. Sim. A Cristina falou ali no chat que ela está com algum problema de conexão. Cristina, eu vou passar outra pessoa na frente e a gente tenta retomar depois, ok? Rafael Martini. Rafael, tá aí? Gente, estou aqui, boa noite. Boa noite. Eu tô com uma conexão meio ruinzinha também, então vou ficar com o vídeo desativado, vocês desculpem. Glaucia, eu queria te agradecer muito a sua fala, foi muito bom de ouvir, assim, fiquei aqui anotando umas coisas, acho que deu um alento legal, assim, pra gente. E eu queria te pedir para comentar um pouco sobre o que você tem visto em relação à especificidade da situação dos pais que são separados, né? Porque existe aí uma intensificação na relação muito maior, né? Porque agora eles estão com então não existe essa possibilidade, por exemplo, quando você comentou de uma organização do tempo de trabalho, da gente também gerir o tempo de trabalho junto com o tempo de atenção com as crianças, né? A gente não tem essa possibilidade de contar com a ajuda de outras pessoas, né? Então acaba sendo muito mais intenso. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E uma coisa que eu tenho percebido, tenho tentado também aqui muito desenvolver, é uma certa, eu vou usar uma palavra que talvez não seja a mais exata, mas assim, uma educação das crianças em entender também esse espaço de trabalho dos pais, né? Porque no início da pandemia, o que eu estava fazendo, e também a mãe do Theo e da Isadora, era assim, era uma semana trabalhando, uma semana sem trabalhar. E isso eu acho que, além de ser exaustivo, estressante e angustiante, né? Também incute nas crianças uma relação com o trabalho dos pais, que eu acho que talvez não seja tão boa, assim, de não entender, né, assim, qual é o esforço que os pais têm que fazer também para dar conta da própria vida e também que na verdade diz respeito à vida da família toda, né, ao ganha-pão, vamos dizer assim, né? Sim. E isso tem sido muito difícil, assim, de tentar estabelecer uma gerência, assim, do tempo e dos afetos, sabe, assim, dividir entre trabalho e ao cuidado das crianças, brincadeiras e tal, que tem me angustiado muito. Tem semanas que a gente consegue, semanas que a gente se embola, né? Eu queria pedir um comentário sobre isso, assim. Tá. Bom, Rafael, a questão dos pais separados, ela tem virado até uma questão para o direito de família, né? Assim, como que é essa coisa de ter que sair de casa, vai para a casa do pai, vai para a casa da mãe, nessa circulação de momento que você tem que ter isolamento social.
para as crianças, tem que haver uma combinação entre os pais. É sempre assim, né? A melhor alternativa é quando os pais conseguem conversar e decidir, olha, então fica uma semana com você, fica uma semana comigo, de que forma que a gente vai se organizar do trabalho. Por exemplo, eu me organizei no meu trabalho, mesmo a mais nova, e olha que já são adolescentes, adultos, e eles precisam de um dia comigo. Assim, o dia que eu fico na quarta-feira é um dia que eu não atendo. E quando eu fico em casa, eu acho assim, vou ler, estudar, não consigo. Assim, aí vem todo mundo para minha cama, e aí um conversa uma coisa, outro conversa outra e tal. E a pequena, que tem 12 anos, vira para mim, por que você tem que trabalhar? Com 12 anos, assim, por que eu brinco com ela, por que eu tenho que trabalhar? Tá bom, então tá. Não, você não precisa. Então, os filhos querem isso, né, o tempo todo. Eles querem que você fique por conta deles, e não interessa nem a idade qual que tenha. O que eu deixo mais específico é que, para os pequenos, essa demanda, ela exige mais dos pais, os pais têm que parar, assim, sabe? Assim, pedir licença. O chefe do meu marido tem filhos menores, aí ele, de vez em quando, meu marido fala assim, não, a gente está na reunião, assim, peraí só um minuto que eu vou pendurar uma roupa ali, peraí só um minuto que o pequeno está chorando, aí ele tem que sair o tempo inteiro da reunião e todo mundo está entendendo que é assim mesmo. Agora, os maiores, e aí os maiores com 8, 9, 10 anos, aí já vira um momento que é isso que você falou, de educação, né? Mas no sentido de entender a delimitação do espaço, mas não a demanda deles, que vai continuar. Assim, vai querer o pai por perto, vai querer a mãe por perto, vai te questionar, e você vai assim, olha, a gente já conversou, o que você está precisando agora? É isso? Mas agora é meu horário do trabalho, que é isso que você está dizendo, não dá para ficar uma semana inteira, né? Mas dá para separar, e os maiores conseguem entender isso, tais minutos, assim, não, peraí, eu vou terminar meio-dia e até as 2 eu vou ficar com você, mas depois eu volto para o trabalho. E aí coloca esse limite, essa separação de algo que em casa está todo confuso, porque é home office, é escola, é lazer, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa delimitação entra na rotina, como eu já disse, já estabeleça com as crianças a rotina, elas podem construir a rotina até junto com vocês mesmos, e a partir do momento que elas têm essa rotina, já dá uma segurança para elas saberem onde que elas estão e qual que é o momento que elas podem intervir, tá? E aí, nessa questão do que você disse, Rafael, da educação, é nesse sentido, de ajudar a delimitar qual que é o momento do trabalho e qual que é o momento que você vai conseguir dar atenção para os seus filhos, e que eles vão demandar, mas precisam respeitar esse momento, especialmente os mais velhos. Ok? Joia, perfeito. Obrigado. Nada. Eu tenho essa impressão também de que quando a gente antecipa combinados, a coisa flui de alguma maneira mais fácil, né? Você antecipa que vai ter um momento de trabalhar, mas vai ter um momento de encontro, né? Assim, aqui em casa funciona muito nessa perspectiva, né? De combinados anteriores, anterior à saída, anterior ao dia, né? A Cristina estava inscrita, não sei, acho que ela... Cristina, você acha que agora consegue? Minha internet está maravilhosa. Aqui, me deixando na mão. Se cair é porque realmente está ruim aqui na minha região. Ô, gente, essa reunião... Esse encontro é um encontro que nos conforta, de certo modo, né? Porque a gente pode falar com mais pessoas, né? Eu não estou falando mais com os que eu estou convivendo aqui há 90 e tantos dias, mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai escutando, a gente vai elaborando a grande vilã dessa história, que é a violência, né? Porque foi tirado da gente a nossa vida pública, né? E isso é muito violento. Isso é muito violento. Como que a gente dialoga com crianças sobre essa relação da nossa vida pública com o privado, se agora é tudo privado? Uhum. Né? Eu acho isso uma das maiores violências, né, que nós estamos vivendo. E eu tenho ouvido o professor Dr. Christian Dunker, e ele falou uma coisa para mim, assim, lá atrás, lá em abril, início de abril, que foi muito importante e estruturante, assim, para eu pensar em organizar as minhas ideias e o que rumo que a gente daria aqui em casa para essa história que a gente começou, mas não sabe como é que vai terminar, né?
Então, ele fala... Eu acho que está parando um pouco, Cris. Trabalho, de tudo que mudou, o trabalho... Voltou, gente? Voltou? Voltou. Voltou? Então, o trabalho, a linguagem e o desejo. O nosso trabalho mudou, a linguagem mudou, e desejos nem se fala, né? Nem se fala o que a gente faz com o que a gente desejava antes e quais os desejos nós vamos colocar no lugar. E falando em termos dos nossos filhos, como que a gente se organiza para não deixar que eles deixem de desejar. Então, é um desafio grande e que eu queria muito que alguém me dissesse assim, o que a gente faz com essa interlocução necessária da nossa vida pública com a vida privada, que a gente, como que a gente constrói, né? Eu até pensei assim, hoje eu conversando com a Bia, e ela falou comigo assim que vai para uma casa que tem quintal. Eu pensei assim, gente, que genial isso, porque o quintal pode ser a nossa vida pública em algum momento, né? A gente pode criar esse espaço de vida pública nosso, né? Da família. Não é o caso. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço estão em apartamentos, né? E já era sofrido antes da pandemia morar em apartamento, agora então nem se fala. Então, Glaucia, eu queria muito, assim, que você, não sei se você poderia dizer para a gente alguma coisa nesse sentido, assim, de como que a gente se estrutura nesse lugar que é um lugar de morte, né? A gente está o tempo todo falando de morte, é necropolítica, é a morte disso, é a morte daquilo, né? E como é que você constrói desejo com sujeitos se só vem para você morte, 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 né? Então, é isso, assim, um pouco das minhas inquietações passam por aí. Sim. Obrigada. Nada. O desejo, ele, em relação à criança, a forma como eu percebo, ele está muito ligado no movimento da própria brincadeira, né? Assim, o desejo, a gente pode pensar o desejo a partir de várias perspectivas, né? Do ponto de vista psicanalítico, de Freud, Lacan e etc. Eu penso do ponto de vista do Winnicott, né? E para ele, a criança, e eu vejo isso no consultório, assim, eu atendo casos que às vezes os pais chegam, né? E às vezes casos somáticos graves, um último que eu atendi, a criança, ela perdeu o movimento das pernas, sem qualquer possibilidade de andar, porque os médicos não faziam diagnóstico, e houve um desespero total, assim, não vai andar nunca mais, né? E em 4 meses essa criança estava andando de novo com o processo terapêutico. Então, assim, o que é possível, o que se possibilita, né? Na literatura winnicottiana, é quando você retoma esse aspecto que eu disse, que foi interrompido no amadurecimento, e o ambiente disponibiliza para essa criança o resgate de algo que ou ela não teve ou ela perdeu e precisa resgatar, né? Dentro dessa perspectiva, eu ainda não vi criança, né, desses anos todos que eu atendo, em que o desejo esteja pagado nesse sentido, assim, como resgatar o desejo nesse momento, né, em que a morte ela é tão iminente, fulminante e iminente, né, dá para juntar as duas. E aí ele fala, né, o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, que é aquela que atende às necessidades do seu filho de acordo com a idade que ele tem, que é a necessidade que ele tem naquele momento, né? Que no momento é de uma dependência absoluta, passa por uma dependência relativa, até se tornar independente. Todos nós, né, passamos por isso a vida inteira, né? Essa mistura, né, do espaço público com o espaço privado, e que agora é isso que você está dizendo, é uma violência de fato, né? Então, onde que eu vou encontrar esse espaço público? É o que eu já tinha colocado aqui, que eu acho que assim, é a grande palavra do momento, é reinvenção, né? É isso que você disse, Cristina, o quintal da casa vira o espaço público, né? Assim, o sítio da avó vira o espaço público, né? A chácara do tio vira o espaço público. Então, ele vai sendo reinventado de outras formas. Quais serão as consequências para essas crianças a longo prazo? Imprevisível, né? Eu vi um estudo de uma revista do Reino Unido,
em que eles estão achando que terão impactos, assim, 9 anos adiante, as crianças estarão impactadas por todas as questões psicológicas desse momento, assim, mas quais serão? Tá sendo é a grande pergunta, assim, a gente não sabe, né? O que eu percebo no consultório, com todos os casos que eu atendo, é que esse caminhar que o Winnicott fala para a saúde, né, e que para ele isso vai no movimento natural da criança, eu vejo muito isso no consultório, com todos os tipos de sofrimentos, com as situações assim mais difíceis, como que elas conseguem se reinventar, como que elas conseguem se encontrar no lúdico, e a partir desse lúdico, aí o desejo aparece e a vida continua, né? Com o quê? Com o resgate daquilo que ela precisa para continuar. E isso depende fundamentalmente do ambiente dos pais. Por isso que a minha clínica é uma clínica com os pais. Estão sempre no consultório, assim, a gente está sempre conversando, e o tanto que funciona essa intervenção nesse ambiente que pode suportar e ajudar a criança nessas perguntas que vocês estão fazendo, né? Então, o que eu faço aqui quando, para mim também pesa? Cuida de você, isso vai repercutir no seu filho, e cuida dele naquilo que for possível, que é outra palavra também, reinvenção e possibilidade, né? O que é possível diante das circunstâncias. Para nós adultos tem sido terrível, né? Eu sinto isso também, assim, onde é que está a possibilidade do ir e vir, que é a violência de você ficar restrito, né, nesse espaço, quase como um prisioneiro, e como levar essas duas situações, eu acho que é a questão que nós estamos discutindo o tempo todo, né, psicanalistas, filósofos, não sei nem o que te responder nesse sentido, como, né, a invasão desses espaços. Eu estava vendo, você citou o Dunker, né? Eu estava vendo a Julieta Jerusalinski dizendo que a gente passa por um novo marco civilizatório, né? Quem sabe, né? Então, são questões que estamos aí, estudando, percebendo e tentando entender melhor onde isso vai nos impactar e onde vamos chegar, né? Com tudo isso. Né? Okay? Obrigada, Glaucia. Aqui em casa, Cristina e Glaucia, a janela é um espaço público já. Esses dias o prédio cantou parabéns para uma moça do prédio do lado e ela chorou e foi muito emocionante. E a gente fez das janelas um espaço público, foi o que foi possível, né, naquele momento. Sim, sim. Flávia, está inscrita? Boa noite, gente. Boa noite. Esse espaço público, às vezes é o carro, né? Dá uma volta na rua de carro, com as janelas fechadas, ninguém desce, mas vai. Até onde a gente estava procurando no início, a gente tinha encontrado um lugar lá no Alphaville, que eu nem conhecia, para a gente dar uma caminhada, não tinha ninguém. Da última vez agora que a gente foi, gente do céu, parecia que todo mundo estava caçando um lugar para respirar um ar. Sim. Porque, assim, parece que a gente vai ficando sufocado, né, dentro de casa, é uma coisa psicológica mesmo, né, emocional e tudo. Mas, assim, antes de falar dos desafios, né, que a gente tem tido aí, e que a Cristina falou dessa aflição, né, do futuro, e a Glaucia está colocando aí, a gente não tem resposta. Então, se a gente não tem resposta para isso, eu acho que nos cabe garantir mesmo esse mínimo e viver um dia de cada vez, porque se a gente for agarrar nesse futuro, a gente vai pirar mesmo, né? Acho que a gente vai dar uma surtada. E a gente não pode surtar, né? Nós temos crianças que dependem de nós. Eu acho que esse que é a grande pegada. Assim, às vezes eu falo que a gente não tem liberdade nem para surtar. A gente tem que ser, assim, muito ponderado, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que enxergar como uma grande vantagem nossa, né, que estamos aqui agora nessa conversa e que eu tenho visto aqui, parece que eu vivo num outro mundo, porque a maioria dos pais estão numa rotina frenética por causa da escola, reclamando da escola, aquele desespero, e ninguém tem essa oportunidade que a gente tem aqui. Eu fico achando, porque parece que está tão normal, né, a gente está aqui fazendo isso e tal, mas é tão diferente do resto, pelo que eu tenho acompanhado, de amigas e tudo mais, que eu acho que a gente, de certa forma, ainda tem um privilégio de estar
conversando sobre isso, ainda que a gente não tenha resposta, né? Como a Aline falou no início. Conversar sobre isso já faz a gente ir elaborando, né, algumas coisas. Então, assim, eu já agradeço a Casa Viva de pronto. Assim, eu entrei esse ano e a gente, cada dia que passa, eu tenho mais certeza da escolha, né? Foi uma escolha acertada. A rotina, Glaucia, você falou da rotina. O Benjamin, outro dia, meu filho tem 4 anos e a mais nova tem 2. Então, tem dia que parece que eles não estão dando notícia do que está se passando por aí. Tá tudo lindo, tá brincando, tá ótimo. Mas tem dia igual hoje que ele baixou a cabeça aqui manhoso e falou assim, ai, que saudade da Casa Viva, mamãe. Ai, me dá até vontade de chorar a hora que eu lembro. Aí eu falei, você quer falar com a Aline, né? Para conversar com ela um pouquinho, para matar a saudade. Aí ele fez assim, né? Todo na dele. Eu liguei para a Aline prontamente ligou para a gente também na hora que ela pôde. Mas ele não quis conversar muito. Acho que assim, ele quis ver ela, mas não quis muita conversa, sabe? Igual você falou, essa coisa de ter o contato com os avós aqui em casa era frequente. Mas pela tela, não. Eles não querem. Ele quer ir para casa da avó. Ele quer que a avó venha para cá. E a gente fica numa situação, assim, porque a minha irmã trabalha na saúde. Então, ela sai para trabalhar todos os dias, tem contato com muita gente e mora com a minha mãe. Aí eu trago a minha mãe, estou trazendo o vírus, mas eu vou deixar minha mãe lá sem ver os netos. E a saúde emocional deles e da avó, né? Então, assim, a gente fica num processo de vai e volta, o que eu faço o tempo inteiro. Então, eu queria que você ajudasse a gente a pensar um pouquinho, assim, igual essa questão da rotina, né? Ele falou esses dias, ele me pediu que queria fazer a rotina. Só que às vezes a gente não dá tempo, né? Da gente parar um pouquinho vamos fazer a rotina, então. Será que fazer essa rotina, assim, para mais tempo, faz sentido para eles? Ou eu tenho que fazer essa rotina todos os dias para fazer sentido para uma criança pequena, né? Ele tem, e aí a gente fica com aquela culpa, né? Ai, meu Deus, não fiz a rotina, ai, não fiz a atividade da escola. E olha que a Casa Viva nem cobra da gente, mas assim, a gente fica querendo, né, enfiar a criança lá para ela poder também não perder o vínculo e tal. Manha, choro, que você falou, a gente tem identificado muito aqui, coisa que ele não fazia mais. E não é nem a pequenininha que está na fase de fazer isso, é ele mesmo que está, né, demandando uma disponibilidade da gente quase que 24 horas, principalmente de mim, assim, tudo é a mamãe. Eu vou no banheiro, eu quero a mamãe, eu quero tomar banho com a mamãe, eu quero dormir com a mamãe, e aí a gente vai ficando, né, sobrecarregado também. E hoje ele me perguntou uma coisa que eu fiquei olhando para a carinha dele, né? Ele falou assim, mamãe, e se não acabar nunca? Porque ele queria ir em algum lugar que agora eu já não lembro. Aí eu falei, não, mas quando o coronavírus acabar, porque no início eles estavam desenhando o coronavírus, estava tudo certo com o coronavírus. Agora, ele olhou e falou assim, isso vai acabar nunca? Eu falei, meu filho, mas eu acho que vai acabar, né? Então, vocês não têm resposta. Porque o negócio que era para durar 15 dias, um mês, nós já estamos para mais de 3, né? E não tem perspectiva de acabar mesmo. Então, assim, é muita coisa que eu queria perguntar. Não sei se é pergunta também, é meio que para compartilhar. Eu sei que às vezes a gente não vai ter resposta mesmo. Se é hora de corrigir, eu fico imaginando que não, né? É hora de flexibilizar, talvez, algumas regras, aquela coisa de não comer com o papai e com a mamãe, ou de não comer doce dia de semana, tá tudo muito parecendo todo dia igual, né? Eu acho que a gente que assiste na televisão, a programação te conta que é sábado, que é domingo, às vezes, mas a gente não tem, né? Assim, tá tudo muito estranho. Então, queria só que você comentasse um pouquinho sobre isso tudo, é muito assunto mesmo, né? E eu acho que teve um pai aí que falou não sei se foi o Érico, dessa coisa da pessoa estar sempre interrompendo a gente, né? Acho que não foi o Érico, foi o outro.
que o papel da gente, eu não sei a profissão de cada um, mas eu sou coordenadora de uma equipe pequena até, mas o papel da gente de flexibilizar, né, algumas coisas. Meus filhos aparecem nas reuniões de vez em quando, vêm dar um tchauzinho, tá? Porque é o que a gente tem, né, nesse momento. Acho que cabe a todos nós flexibilizar um pouquinho, né? Sim. É isso. Obrigada, Glaucia, Aline, pela oportunidade. De nada. Flávia, né? Isso, Flávia. Flávia, a rotina para crianças, né, da faixa etária das suas, é interessante fazer uma rotina assim, dá para fazer semanal, acho que fazer diária sobrecarrega os pais, né, assim, fazer todos os dias, mas assim, um semanal dá para fazer. Aí você coloca, né, o que você conseguir fazer de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí coisas simples, né, que eles podem desenhar junto com você. É um tempo para separar com os meninos, que eu falo que é do espaço lúdico deles. É o lúdico que não pode se perder nesse momento, seja feito do jeito que for, do jeito que for possível, né? Então, aí, essa rotina pode ser lúdica. O que a gente vai fazer na segunda? O que faz na segunda? O que faz na terça, na quarta, na quinta, sexta? A flexibilização, ela vai ter que ser bem pensada, porque também não se, a gente, como você disse, a gente não sabe o tempo que isso vai durar, né? Se flexibiliza determinadas regras durante muito tempo, para uma criança pequena deixou de ser regra, né? Você vai ter que fazer isso tudo de novo. Então, algumas coisas, então, por exemplo, se na sua casa, durante a semana, não tem doce, o doce é no sábado e no domingo, o doce é uma coisa que dá para suportar, dá para ser no sábado e domingo. Se você quer flexibilizar, aí vai lá na quarta, olha, hoje é quarta, teve doce, aí foi a surpresa dessa semana, na quarta, mas aí sábado e domingo volta para o doce, até ajuda os meninos a organizarem, que é no final de semana. Isso que está acontecendo conosco. Teve um dia que eu estava lá nos meus atendimentos online e o meu paciente era de terça e na segunda eu liguei para ele. Aí, mas o que é? Assim, peraí, desculpa, eu errei o dia e tal. Assim, nós estamos confusos, né? Assim, parece todo dia é sábado, todo dia é quarta, todo dia é segunda. E para os meninos conseguir organizar isso, quanto menor, mais importante, o que é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dá uma sensação para eles de continuidade, de algo que ficou diferente, vai ficar para sempre diferente. Não, aqui na nossa família a gente vai tentar organizar de tal forma que vai ter uma permanência, né, que é o que eu falo da rotina, que vai ter uma condição que eles vão se sentir mais seguros. Não tem algo do inusitado que está acontecendo o tempo todo, né? Esse algo do inusitado, do persecutório, que vírus é esse, quanto tempo vai durar, como vamos ficar no final disso tudo, que tem gerado tanto pânico e síndrome do pânico e adoecimentos, né, de transtornos de ansiedade, etc. Que aí temos mesmo que voltar primeiro para a gente, né? Nós que somos pais, peraí, como que eu me organizo aqui e como que eu vou ajudar essa criança pequena a entender que existe essa rotina, assim, quanto tempo vai durar? Não sei. Mas aqui em casa a gente está fazendo as coisas do jeito que é possível ser feito. Contato com os avós. Eu vi um dia na televisão, traz coisas também interessantes, que teve algumas pessoas que combinaram. Os avós estavam lá na porta, eles passaram de carro e deram tchau para o avô e para a avó de dentro do carro, assim, se viram presencialmente, conversam a uma certa distância, assim, que é a tal da reinvenção, né, que é a própria história do espaço público também. Como que eu posso encontrar com esse avô, como que eu posso encontrar com essa avó, de forma que seja seguro dentro das condições também de cada família e que seja prazeroso para todo mundo. Se pela tela não está dando, vamos reinventar também. Cria-se momentos em que essa criança possa, ludicamente, que seja um tchauzinho da janela, que seja mandar, entrega uma cartinha para o vovô, assim, e entre outras coisas que vão se fazendo da maneira da criança, da forma lúdica dela tentar lidar com esse estresse do momento, né? Mas sim, por isso que essa coisa não tem receita, né? Mas tem possibilidades, assim, a gente dá algumas noções gerais e a partir delas o que eu consigo fazer. Eu tenho uma tia de 72 anos que ela começou a entrar no quadro depressivo muito grave e eu tive que visitá-la, assim, porque entra a questão da condição emocional da pessoa. O emocional adoece, às vezes, até mais do que, nem pega o vírus, mas morre de algum tipo de adoecimento e depressão mata, né? Então,
ela precisou disso, dessa presença, depois se restabeleceu e continuou. Então, é a medida que a gente vai tendo, né, no dia a dia, daquilo que nos cabe, né, que é a questão que a gente falou do público. Não é o público que vai determinar, é você, dentro do seu bom senso, daquilo que é possível ser feito para manter essa saúde emocional, tanto dos filhos quanto dos pais, dos avós, das pessoas que estão no entorno. A gente vai percebendo e vai fazendo de novo aquilo que é possível de acordo com a necessidade do momento. Ok? Obrigada, Gláucia. Eu acho que a gente fica pensando no ideal, né? Isso só esmorece, né? A gente fica pensando mais em redução de danos do que no mundo ideal, do que a gente queria estar. Nesse momento não tem ninguém inscrito. Se alguém quiser então, eu quero só falar uma coisa que eu trouxe para o texto, vocês... A Ângela se inscreveu, Aline. Ô, Ângela. Ângela e Fernanda. Ângela e Fernanda, boiei. Então tá. Gláucia, Tá. você fala e depois a Ângela e a Fernanda. Sim, eu vou falar rapidinho, porque a gente está falando de reinvenção, e nesse texto que eu vou compartilhar com vocês, eu lembrei de uma fala do Fernando Sabino no livro Encontro Marcado, em que ele fala o seguinte, né? Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Achei isso perfeito, né, para o momento que a gente está vivendo. Assim. O que a gente vai fazendo daquilo que a gente tem, da possibilidade de ser melhor. Pode falar, Aline. Bacana. Agora é a Ângela. Não, eu queria compartilhar duas coisas que eu fiquei pensando, assim, que eu queria que Gláucia também comentasse, o que ela acha, que na minha experiência como mãe e como estando numa casa com crianças que já foram pequenas, agora não são mais assim tão pequenas. Agora minha filha está com 10 e meu filho está fazendo 14. Mas já há muitos anos eu percebi que uma coisa que ajudou muito assim na dinâmica familiar foi para esse aspecto do momento da particularidade, assim, do momento de poder delimitar esse espaço de um e de outro, que sempre tentar manter uma conversa o mais possivelmente clara e aberta, assim, considerando que os filhos devem e podem saber dessa fragilidade, né, de nós mães e pais, assim, essa coisa de poder compartilhar com os filhos, às vezes, a tristeza, né, a ansiedade, não ter que o tempo todo ser uma mãe ou um pai forte, né, que não está ali a fim de chorar, que não está ali a fim de, tipo, de demonstrar que está de saco cheio, né, que está, assim, com a impaciência, com a fragilidade mesmo, né, de deixar isso fazer parte dessa troca com os filhos, né. E outra coisa também que ajudou, desde a época, né, que ainda eu era casada, então estava na mesma casa com um companheiro, mas foi uma coisa já desde muito inicial, assim, da época da constituição familiar, de preservar um momento de individualidade. Então, não tá ali o casal o tempo todo com as crianças, né? Assim, poder falar assim, não, agora eu vou ficar com as crianças. E libera o outro de dar um respiro ali, né, naquele tempo, aquela saúde mental ali de, nossa, agora eu tenho tempo só para mim, assim, né? Mesmo que seja ali dentro do mesmo espaço físico, ou que arrume essa estratégia de
sair para passear, dar uma volta de carro e ter um momento mesmo, assim, de suspender essa função de mãe ou de pai, né? Assim, precisar desse momento de respiro, assim, né? De alívio, assim, porque ficar o tempo todo os dois na função não descansa, né? Não descansa, assim, não dá o respiro, assim, satura e realmente fica difícil de ter saúde mental se você ficar o tempo todo na função, assim, né? Então era uma coisa que me ajudou demais, tipo assim, não, é precioso, não só para o momento de não estar ali na função, mas também para na hora que eu estiver na função, eu não transbordar, eu não passar a minha loucura para os meus filhos, né? Assim, fazer esse respiro, assim. Era isso. Sim. Os pais, quando mantêm essa relação mais natural, né, com os filhos, nesse sentido, não precisa ser uma super mãe, nem um super pai, né? Também são pais que podem se irritar, podem perder a paciência, etc. Isso para a criança é precioso, porque a criança, ela é de forma geral muito direta e muito honesta nas relações dela, né? E se ela se confunde, se os pais, na realidade, tentam passar uma outra, está super nervoso, mas se controla e tenta dizer que está calmo, na realidade, a criança, ela fica confusa, assim, ela tem a percepção sensorial que está nervoso e o pai está dizendo que está calmo, então o que está acontecendo? Então, diz, olha, espera aí um minutinho, que agora eu estou nervosa, não vai dar certo, não vou conversar com você. Isso é precioso para a criança, faz muita diferença. Nessa situação que a gente está vivendo, aí nós, como pais, temos que nos policiar mais nesse sentido do que você pode compartilhar com o filho, porque está sendo muito ameaçador para as crianças, né? Do nível da ameaça que está para os adultos, para as crianças, essa ameaça triplica, quadruplica, a gente não sabe exatamente, né? Porque a criança, ela não fala, mas ela mostra, né? Através do sintoma, estou incomodada, tem alguma coisa que não está bom aqui comigo. Então, nesse momento, a gente tem que prestar atenção, porque você precisa desse espaço que você falou, dessa individualidade para parar, fecha a porta, fica lá sozinho, o marido fica com os meninos, para se retomar. Peraí, eu estou mais angustiada agora, ou eu preciso de chorar, ou eu preciso de fazer alguma coisa. Se sair na frente dos meninos, fazer o quê? Essas coisas acontecem, mas de preferência que tenha esse espaço, né, reservado, mesmo que seja, a gente fala de novo de público e privado, né, mesmo que estejamos todos juntos ao mesmo tempo, tem aquele lugarzinho da casa que dá para fechar a porta, ficar sozinho, para assim, esse é meu tempo agora, para eu poder descansar, para eu poder ler, ou para eu poder chorar, fazer o que for necessário. E é isso mesmo, né? O outro vai lá, o pai ou a mãe, né? A mãe está descansando, o pai vai lá. O pai está descansando, a mãe vai. É uma ajuda que faz toda a diferença para os pais e que para os meninos é extremamente salutar também, né? A família está vivendo também nessa questão, até com os avós, haviam crianças que ficavam com os avós, né? E aí não podem ficar mais. Então, assim, como que eu vou lidar agora e vou ter que ficar com as crianças o tempo todo? Então, está tendo uma reconstrução disso, né, que a gente chama que é o núcleo familiar, pai, mãe e filhos, que eu estou vendo também uma perspectiva muito benéfica, como eu disse antes. Assim, a gente estava muito saindo para fora, a família estava numa expansão do para fora, de que cadê o lugar quando é só a gente, né? Quando somos nós aqui, nós 4, nós 5, seja lá quantos forem, mas é só a gente, né? E nesse resgate, ainda mais assim, quando sou só eu, mesmo estando com todo mundo, né? O pai e a mãe que conseguem fazer isso, estão ensinando para o filho também. Aquele filho que no momento em que precisar, peraí, eu agora posso ficar sozinho, né? Posso me separar, sou uma unidade solta aqui desse conjunto. Então, é isso mesmo, é por aí, ok? Um hiperconvívio, né? O tempo inteiro, que você passa por um conflito com a criança, com o filho, e não dá tempo de sair e elaborar cada um do seu lado, não. Você tem que continuar, senta para almoçar e vai seguindo a vida, né? Não tem um momento de separação, de elaboração, para voltar e falar, ó, aquela hora não deu certo, mas vamos lá, né? Legal isso da gente... Tem que arrumar, né, Aline? Tem que arrumar esse momento. Exatamente. Ajeitar aí para o momento de alguma forma.
Legal isso de cada hora um segurar um pouco as pontas para respeitar uma individualidade, né? É um espelho importante para a criança. Agora é a Fernanda. Tem que falar muito rápido, gente, antes que o povo chegue aqui. Nós estávamos cheio de dúvidas aqui, cheio de perguntas para fazer, mas aí os colegas, né, os pais aí dos amigos da Cecília, todos foram perguntando as nossas... Eram as mesmas angústias de xixi, de estarem nervosos, né? Então, estou vendo que a turminha toda tá bem parecida. E uma coisa que mais me preocupa, Gláucia, se puder falar alguma coisa assim, para a gente dar uma aliviada aqui, é o sono. O que mais assim assusta a gente, sabe? Que eu acho que é o que mais precisa de ter qualidade. E aí dá aquele medo de errar, né? E a gente está fazendo aqui em casa, dormindo na marra. Porque o que eu mais tenho medo é de não dormir. Então, dá um horário, eu boto no carro e dou uma volta. Então, assim, às vezes eu fico uma hora rodando, eu falei assim, mas eu preciso que ela durma. Então, às vezes eu passei uma hora e pouco, eu já fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu tô fazendo com ela? Mas que a minha prioridade, assim, não sei se eu tô errada, mas eu fico apavorada dela não dormir. Então, a gente, né, forçando essa voltinha, né, que teve uma vez que ela, não quero ficar aqui. Foi a única vez, mas depois ela já... às vezes eu tenho a sensação que ela quer dormir e não dá conta. Então, ela já sabe que a gente vai sair, não sei, mas às vezes demora demais, sabe? Então, se você puder falar alguma coisa desse soninho, assim... Sim. O sono, ele é um dos elementos preocupantes com a criança, e mesmo fora de pandemia. Assim, as maiores alterações que a gente vê no consultório estão muito relacionadas ao sono. O sono tem para a criança uma representação de que ela vai apagar, né? Assim, então tem a coisa da morte que eu disse antes, né? Assim, como se fosse alguma coisa externa a ela. Então vou apagar, vou ficar aqui, não vou ver, vou ter que me entregar a isso. Do ponto de vista, né? Assim, eu teria uma explicação longa. Assim, você pega isso desde o bebezinho, entre os estados tranquilos e excitados do bebê, como que ele vai integrando esses estados e aí consegue mais tarde, você vê adultos com problemas de sono que advêm lá de trás, né? Dessa coisa de estar sempre excitado, não consegue ficar, se entregar ao sono. É importante que a criança ela vá acostumando com esse sono que vem dela, assim. A ideia, né, de passear com o carro, a preocupação é o tanto que isso vira um elemento externo dela para a criança, para ela conseguir dormir. E o sono é algo que ela tem que encontrar, ela encontrar com o sono, né? E o sono encontrar com ela no movimento que seja o mais natural e espontâneo possível para a criança. Para esse sono não se tornar, de alguma forma, né, porque a gente tem muito medo agora, de que não durma, e de repente precisa não dormir em um determinado momento para conseguir dormir depois, mas dormir de uma maneira integrada, assim, ela quem está dormindo, não tem nenhum elemento externo. Essas coisas são tão interessantes que às vezes passa-se, né, por esse sono obrigatório da infância e depois mais tarde a gente precisa de um remédio para induzir o sono porque você não aprendeu a dormir, a relaxar, a se entregar, né, a permitir entregar nesse sentido. Então, vale a pena deixar, às vezes, a criança um pouco mais acordada, assim. Aí ela pode ficar mais irritada no dia seguinte? Pode. Mas ela vai encontrar com esse sono no movimento e no ritmo dela. É mais importante do que o dormir na marra, né? De qualquer jeito. Qual que é o diferencial? O que os pais fazem? Qual que é o entorno disso? Tem um horário para dormir, né? Que a criança ela não vai ficar até meia-noite, não, tem um horário. E tem o ritual do sono, que é o que a maioria de nós fazemos, né? Assim, cada uma de um jeito. Às vezes precisa que o pai fique sentado lá na cama, às vezes precisa de uma história, às vezes é uma musiquinha, cada uma tem o seu ritual. Esse ritual é bem importante para a criança, sabe que é a hora do sono, e que comece um pouco antes, assim, uma meia hora antes, para a criança já ir se entregando a esse estado mais tranquilo e conseguir dormir. Mas sim, nesse momento as alterações do sono, elas estão mais intensas, assim, e a criança que às vezes já dormia bem antes, agora não está dormindo mais.
tá com insônia, como eu disse, terror noturno, né? Às vezes é muito comum na idade de 2, 4 anos, os terrores noturnos, que a criança acorda de um pesadelo, parece que a coisa está acontecendo ali, os pais até se assustam, assim, né? Ela vê e ela chora, e ela grita, e parece que a coisa está sendo no real. Aí é acolhimento, abraçar, passou, deitou de novo, pronto, acabou, né? E, mais uma vez, depende muito da intensidade, da frequência com que isso acontece para saber se é necessária a intervenção, para uma ajuda e tal, para especificar melhor. Ok? Aqui em casa também, essa alteração do sono está visível. E eu percebo, imagino, que isso tem a ver com um gasto de energia que fica poupado durante o dia, né? Então, tinha uma rotina externa, né? Obviamente, que era da escola de movimento, né? O espaço físico promovia um movimento, promovia desafios motores. E aí, como gastar esse tanto de energia para gerar um cansaço, um relaxamento, né? E eu sinto que isso também, assim, eles dormem bem, mas eles dormem mais tarde e acordam mais tarde, né? Porque o horário anterior, que era aquele horário pós-gasto de energia, ele não existe mais de uma maneira tão regular, né? Eles foram reconstruindo isso e a gente foi aceitando ou não isso também para a gente não se estressar, né? Igual isso, você recorre ao carro porque chega uma hora que você não sabe mais o que priorizar, né? Você tem que escolher, decidir por alguma coisa. Eu não sei se eu comi mosca aqui, viu, gente? Mas acho que está atualizando a tempo aqui. Eu acho que não tem ninguém inscrito neste momento. É isso mesmo, queria só né? falar uma coisa, Aline. Eu não consigo escrever no chat. O Gláucia, é porque assim, eu tenho filhos que já são jovens adultos, né? Eu tenho 2 que estão com as atividades da faculdade suspensas e que estão muito angustiados com isso, porque aí se adia futuro, né? Na cabeça deles. Tem um que acabou de entrar na UFMG, todo cheio de planos, teve 2 semanas de aula e suspendeu. E aí, na cabeça dele, está adiando um futuro. Então, assim, além de estar fora do convívio com todos os amigos, o convívio presencial com os amigos, essa questão, e agora eu vou falar também como professora de adolescentes, aqui na sala tem pais de meninos de 15, 16 anos, até essa questão da sexualidade. Porque, na verdade, assim, cadê a paquera? Que, assim, os encontros presenciais, seja na escola, seja os outros encontros sociais, ainda tem esse caráter, né, de definição dessa identidade, de ser visto e ver e ser visto, né? Desse jogo de sedução que os meninos fazem e tal. Agora, nos encontros online, isso está ficando muito claro, assim, eles demoram para ligar a câmera, as meninas demoram meia hora arrumando o cabelo, aí ficam mais preocupados com o ângulo que elas estão aparecendo na tela do que com o que alguém está falando. Então, assim, tem uma suspensão de um desenvolvimento, né, que também afeta a adolescência e né, a juventude em geral, por conta dessa privação desse encontro presencial, né? Por conta desse isolamento desse outro que me seduz e que eu seduzo, que valida minha aparência, que valida minha linguagem, né? Que me faz explorar outras possibilidades de expressão e de comunicação. Então, assim, são tempos muito difíceis. Eu acho que depois a gente podia pensar num encontro também para a gente discutir um pouco dessa questão da adolescência, né? Dessa adolescência que a gente pressupõe que se satisfaça com a tecnologia, porque a gente pressupõe que esse é um ambiente confortável para ele. Hoje a Cris, eu estava no encontro com a Cris Gouveia, a gente até estava falando disso, assim, a gente pressupõe que eles estão confortáveis, porque a gente acha que para eles viver na tela é o melhor ambiente do mundo, e não é. Assim, eles não estão satisfeitos de tudo ter sido deslocado para esse ambiente, né? Então, eu acho que eu fico assim, ai, que bom que eu não tenho criancinha em isolamento social, mas eu tenho jovem em isolamento social. Eu acho que cada fase aí de mãe, de pai, a gente está sofrendo nossas angústias de como lidar, né, com o impacto disso
na vida de crianças pequenas, na vida de pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos que tiveram estágios suspensos, aí estava acostumada a ganhar o dinheirinho, mas aí o estágio foi suspenso, e aí agora o que eu faço da vida? E troca a noite pelo dia. Então, são muitas angústias, né? São muitos desafios para a estruturação da família nessa convivência intensa e brusca, né? A gente está 24 horas por dia compartilhando espaços. Aqui em casa a gente criou um isolamento dentro do isolamento. O dia que a gente está muito azedo, assim, a gente já fala, eu vou andar daqui para cá, você anda dali para lá, que é para a gente não encontrar, para não soltar faísca hoje. Uhum. Então, eu acho que a gente pode pensar, Aline, num outro momento, porque tem outros... Tem afetos e desafetos aí em outras idades, em outras relações com a família também, que são bem particulares em relação a isso da infância, né? Principalmente da primeira infância. São outras elaborações e que geram em nós, pais e mães, também a mesma angústia, a mesma preocupação, né? Uhum. Aí eu compartilho com você, André, porque o meu de 22 ia formar esse ano na UFMG. Aí já foi adiada a formatura dele. O de 18 entrou agora e também não está estudando, né? Não está tendo aula na UFMG. E aí um fica, o de 18 ele fica nas telas, né? Então o que parecia que antes era difícil de controlar, agora ficou impossível, porque aí depende muito do adolescente, ele vai de uma para outra e tal, e aí encontros online. E o mais velho, que é mais presencial, ele precisa disso, né, da presença do outro, eu estou percebendo que ele está meio angustiado, né, tá mais pensativo e está discutindo, aí começa, né, discute isso, discute um tema, discute outro. Quais são as possibilidades que você tem nesse momento? É de sentar todo mundo na sala e vamos conversar sobre esse assunto. Então, a gente está descobrindo coisas que ele sabia, e aí a conversa vai, fala de filósofo, fala de não sei o quê, e tal coisa, e aí você começa a ver o seu filho também, a conhecer outros aspectos que você nem sabia que tinha ali, né? E que acaba... Mas também tem tantas pessoas juntas que tem hora que é isso que você falou. A gente faz o nosso isolamento social dentro do isolamento social, porque além de tudo, além dos 3 que eu tenho de 12 anos, a minha sobrinha de 17 veio morar comigo. Então, assim, aqui em casa está um acampamento, né? Assim, é muita gente, mas acampamento vamos criando. Eu estou vendo que a Gabriela, mãe do Heitor, também está aqui, eu não tinha visto ela ainda, ela está falando a mesma coisa. Assim, o Heitor também é um adolescente, né, do ensino médio, e ela também tem um filho jovem de 22 anos, e aí são outras demandas, outras angústias, outras elaborações muito complexas, porque dizem muito do que a Cris falou, né, do desejo, do projeto de vida, de aspiração, parece que não tem futuro, né, parece que o que adia... Eu já tenho a sensação de que adolescente, para ele, 3 meses, 3 semanas e 3 anos é a mesma coisa. E aí a gente cai nessa atemporalidade, né? Um parênteses que parece cada dia mais eterno. Então, eu topo a gente pensar num outro encontro para discutir um pouco dessa relação com esse jovem adulto, né? Outro dia, eu estava em uma aula, só comentando rapidinho, uma aula com o ensino médio, numa aula seria um encontro nosso com o ensino médio online. E aí uma das nossas alunas, a Nina, Andréia, ela falou assim que ela estava tentando elaborar ainda a história dela fazer 15 anos durante a quarentena. Então, assim, é um momento de, né, expectativa dela, assim, que ela havia planejado ter uma festa e tal, não sei o quê, chamar o pessoal. E, assim, vai ser durante a quarentena, né? E é isso mesmo, assim. E aí é também uma angústia, né? Uma dor também que é muito, muito própria, assim, né? Sim, eu estou elaborando até agora a festa junina, não ter tido. Gente, tiraram o nosso que a gente vai ter quentão esse ano. Não teve festa família, não teve festa junina, eu não estou conseguindo lidar com isso, não. Mas a Andréia falou da Gabi, né? A gente conversou hoje à tarde, eu e a Cauê, e ela falou uma coisa, Cláudia, que eu acho que é um bom gancho, uma próxima conversa. Que ela falou, ela citou o Juarez Dairel, que é um professor lá da FAI, não sei se você conhece. Não. Ele fala que o convívio com o grupo social é tão importante para o adolescente quanto brincar para a criança, né?
Então, eu acho que esses meninos também estão aí num sofrimento e com outros sintomas, assim, alguns comuns e outros também, que eu acho que a gente vale uma conversa sobre isso, acho que seria bem rico também. Sim, aí os adolescentes estão numa outra fase, né, que é essa coisa do tempo. Adolescente, por exemplo, se tem alterações do sono na infância, os adolescentes eles estão trocando realmente o dia pela noite, assim. Aí eles já estão num outro fuso horário, completamente diferente do que é a coisa fica assim tão dispersa que fica nem mais igual que a segunda, terça e quarta, assim. Já mudou, é como se estivesse do outro lado do mundo. E outras questões mais, que são essas existenciais, e os adolescentes que eu atendo, que iam fazer o Enem esse ano, eles estão reclamando assim, poxa, mas tinha que ser justo no meu ano, né? Então eles estão pensando nisso da festa junina, e a minha festa, e a viagem para Porto, e não sei o quê, e agora, mas justo no meu ano, lidar com essas frustrações, e realmente aí dá uma outra conversa, né? Eu acho que tem muita conversa. Eu só queria lembrar que o brincar é importante para todo mundo, não é só para criança. É verdade, é verdade. Com certeza. Pessoal, agora a gente tá já 10 para as 10. Eu acho que essa conversa renderia aqui, a gente viraria à noite, já que não tem muita diferença entre noite e dia também. Mas vamos tentar respeitar também nossa sexta-feira. E aí, a Glaucia até falou de um vídeo, né, Glaucia, que você queria compartilhar com as famílias. E aí a gente pensar se é aqui ou se a gente coloca no link também para as famílias verem depois com tranquilidade. Como que você pensa? Eu lembrei de um vídeo que eu assisti numa reunião de pais dos meus filhos, o que eu achei o vídeo assim, maravilhoso, e que fala exatamente isso, né, da relação de filhos com os pais. E, ironicamente, é um vídeo chinês, que tem tudo a ver com a pandemia, assim, foi pura coincidência a coisa toda, né? Aí fica a critério de vocês, se quiserem assistir agora ou mandar pelo link, né? Mas eu já enviei para a Aline o vídeo, tá? Aí... Eu vou colocar aqui no bate-papo, e aí quem quiser, né, também. Mas, Glaucia, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acho que foi... você jogou luz para um tanto de situação que parecem pequenas situações, mas que todas juntas no mesmo pacote, todo dia, dormindo e acordando com elas, gera uma angústia, né, generalizada. E, de certa forma, a sensação que eu sinto é que quando a gente compartilha isso, a gente percebe que o outro também vive isso, que não é uma coisa isolada. Isso traz uma noção de coletivo, querendo ou não, já que essa é a nossa possibilidade agora. E o que a gente tem para a gente se acalmar e ir para o social, também é essa oportunidade dessa conversa aqui, né? Então, eu te agradeço imensamente em nome da Casa Viva. Foi muito esclarecedor e foi uma delícia, no fim das contas, a gente estar aqui se encontrando e discutindo um tema que é importante para todos, né? Dos pequenininhos até os grandes, a gente está vendo até a oportunidade da gente direcionar isso para uma outra idade agora, com outros desafios, outros momentos, né? Muito obrigada. Aline, só lembra de colocar o link do vídeo aqui no chat? Tá, vou colocar aí pessoal salvar antes de encerrar. É o seguinte, gente, eu que agradeço, acho essa oportunidade maravilhosa, tá? Eu sugeri para o departamento de psicologia da escola da minha filha que aconteça o mesmo, né? Muito bacana a iniciativa da Casa Viva, eu acho que a gente está precisando disso, né? Dessas conversas com os pais, dessas trocas, porque aí a gente sai, outra forma de ir para o público, né? A gente sai do isolamento do dia a dia e vai percebendo o quanto que isso está compartilhado, né? Com várias outras famílias e angustia menos, né? Então, são trocas, assim, importantíssimas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e verei sempre que for convidada, tá? Achei ótimo.